Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso Espectro Papo, o segundo dia da Maratona de Inclusão Escolar, e hoje nós vamos discutir um assunto muito sério, que é a alfabetização. E a alfabetização é um assunto muito complexo, então eu decidi falar primeiro de um pequeno aspecto dele, que é a questão da avaliação, né? Porque senão a gente ia falar de muita coisa, não ia falar de nada, no final das contas. Mas eu trouxe um convidado que é especialista nesse tema, vou pedir para ele se apresentar. Kelvis, por favor. Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Eu quero me apresentar, sou o Kelvis Sampaio, sou mestre em análise do comportamento pela Universidade de Brasília, onde pesquisei o tema relacionado à aquisição de repertórios para alfabetização com pessoas com autismo. Trabalho no grupo de supervisores da Luna Aba, com supervisão, consultoria, treinamentos, cursos, avaliações. Sou acadêmico, sou professor em faculdade, sou psicólogo, atuo na clínica, atendendo há mais de 10 anos o público TEA, deficiência intelectual, entre outros tópicos de questões relacionadas a comportamento e aprendizagem. E vamos trazer esse tema aí sobre alfabetização, na nossa maratona aí, muito importante sobre inclusão. Eu quis falar desse tema porque fazer essa maratona, porque eu acho que em 2020 a gente tem que começar a rasgar esse véu, como diriam os religiosos aí, né? Porque a inclusão, ela aparece nas propagandas institucionais como linda, e não é isso de fato que está acontecendo. E aí eu queria tentar dar um subsídio técnico. Eu sou uma pessoa que reclama muito da inclusão, mas ao invés de reclamar, tentar também trabalhar esses requisitos técnicos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em educação, sou pesquisador em autismo e inclusão, e essa questão da alfabetização me interessa muito, eu dou curso disso também. E eu quero começar com uma pergunta bem simples, Kelvis. O que é alfabetização? Bom, o que a gente tem que começar a perceber, os seres humanos, a gente, de uma forma geral, a gente utiliza símbolos, a gente utiliza signos, a gente utiliza recursos que são arbitrários, são relações entre, você olha o objeto, você diz o nome, é uma relação entre um som e uma imagem, você está andando pela rua, você vê uma coisa escrita e você se direciona para um lugar, então nós, humanos, nós temos esse conjunto de relações entre o nosso ambiente, e de uma forma, de uma maneira formal, a gente ensina essas relações dentro do contexto educacional. Então, a alfabetização é o contexto formal, onde a gente vai ensinar relações entre os estímulos, entre palavras, entre figuras, entre escrever aquilo que eu estou observando. Eu vou aprender que existe uma letra que ela tem um representante que é um som. Eu vou ensinar isso para a criança, que existe uma representação, uma relação entre o som e uma letra, entre o som e uma palavra, entre o que eu digo, o que eu escrevo, o que eu leio. Então, esse conjunto de habilidades, esse conjunto de relações entre estímulos é que a gente vai estar chamando de alfabetização. Você consegue me ver? Consigo. Tá, pessoal, quero que vocês me falem, porque eu não consigo me ver no quadradinho ali. Me falem se vocês estão me vendo também. Kelvis, a partir de que idade a gente consegue fazer a alfabetização com uma criança? Quando que a gente consegue... Eu estou falando da criança com autismo, mas até sabendo se a mesma coisa vale para autismo e pessoas sem autismo. Bom, a literatura ela é bem sucinta no sentido de dizer que a intervenção deve ser precoce. Então, se você começa a alfabetizar uma criança, que a gente vai chamar de típica, com 5, 6 anos, dentro do processo, uma pessoa com TEA, ela deve ser, o processo deve ser inserido com 4 anos. Então, a gente tem que intervir precocemente, a ideia é a intervenção precoce, para que quando a criança vá ser inserida no contexto com os demais, ela já tenha tido esse ganho de habilidades.
Então, há realmente uma antecipação desse processo para o público, né, com TEA, deficiência intelectual. A literatura é bem precisa com relação a isso, né? Dentre outros padrões de comportamentos, é importante a gente trabalhar a questão, né, da intervenção precoce. Isso não seria diferente com a alfabetização, né? Perfeito. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou. Edileuza, Ana Paula, Maíra, Estela, Arlete, Cristina, Giovana, Adriana, Cláudia, Juliana, Cristiane, Jane, Priscila, boa noite, Paloma, Adriane, Sônia, Nelly, Paulo Liberalesso aqui presente, sempre presente conosco, Mariana Bastos, Mara, Andréia, enfim, muita gente, Maíri, enfim, tem muita gente aqui, Daniel Carmo, grande parceiro, muito obrigado, Daniel, pela presença, Adriana, Viviane, bom, muita gente. Marine agora. Eu lembro que essa questão da idade eu sempre falo, porque a própria Camila Gomes, ela diz isso explicitamente no livro dela, né? Ela fala o ideal é começar entre 4 e 5 anos. E pra gente, antes da gente falar da avaliação, né, vamos falar de termos de metodologia, em termos de evidência, porque esse é o que eu sempre, é minha marca aqui, né, digamos assim. Nós temos um problema, porque quando a gente fala de prática baseada em evidência, em geral, a gente usa pesquisas de fora. Tudo bem, porque são seres humanos vale lá e vale aqui. No entanto, quando a gente diz respeito à alfabetização, isso é um pouco mais complicado, porque não é simplesmente um ensino de imitação. Imitação é imitação. Agora, a alfabetização é a alfabetização em um idioma. E mandarim, árabe, português, inglês, é tudo diferente. Então, a evidência não é tão forte. Então, eu queria que você me falasse assim, aqui no Brasil, o que a gente tem de pesquisa na área de alfabetização de crianças com autismo, na UNB, na UFSCar? Qual é a linha que você vê que tem bastante coisa legal? Bom, a gente tem na UFSCar, né, inclusive a Camila Gomes, né, que tem um trabalho fantástico aí com a população gigantesca, né, de participantes, né. A gente tem o professor, né, o The Rose, né, o grupo do The Rose, né, que também já vem publicando há muito tempo, né, da Daisy, né, que já vem publicando há muito tempo com relação a procedimentos de ensino, inclusive ensino informatizado, né, tem bastante programas utilizados, que são utilizados softwares, né, para utilização, né, para ensino, né, de algumas habilidades de pré-requisitos, né, de relações mais de leitura de palavras simples, leitura de sílabas, né? Então a gente tem alguns programas bem promissores, né, na UFSCar, né? Em Brasília, principalmente na época que a gente estava lá, a gente produzia muito, né, os experimentos de São Carlos, o grupo The Rose da Daisy, né, que é um grupo muito forte, né? Então eu acho que esses grupos são que são uma equipe que produz bastante na aula de alfabetização, né? E deixa eu inclusive, compartilhar com o pessoal aqui uma lista. Assim, ó, pessoal, eu não vou conseguir ficar voltando para vocês verem tudo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem, basta vocês retornarem, e aí vocês vão poder retornar aqui no vídeo, e vocês vão poder ver todos os vídeos, os textos, tá? Espera aí, é isso aqui. Olhem aí. Espera aí. Eu fiz uma lista, Kelvis, dos últimos 10 anos, com todos os estudos que foram feitos de alfabetização, estudos empíricos de mestrado e doutorado. Eu gosto do mestrado e doutorado, por quê? Porque o artigo ele já vai direto ao ponto. Se você não é da área, você não vai entender nada. Agora, o doutorado e o mestrado, ele vai dar toda uma base antes, vai discutir o assunto primeiro. Então, se vocês olharem esses artigos aí, você tem da USP, da UFSCar, da PUC, da UFPA, a grande maioria, acho que uns 90%, mais ou menos 90%, é baseada nessa perspectiva que o Kelby está apontando aí, que é a perspectiva da equivalência de estímulos. Então, eu queria trazer isso aqui para o pessoal, porque eu acho que é importante para as pessoas verem. Aí depois, pessoal, vocês podem basta vocês entrarem lá e voltar no vídeo, aí vocês vão poder ver todos esses artigos aqui, aí vocês podem baixar o que vocês quiserem, tá?
eu quero fazer uma outra pergunta, Kelvis. Eu vou começar o processo de alfabetização. E eu sei que, aí já chegando ao ponto, e eu sei que muitas crianças com autismo, por exemplo, elas aprendem sozinhas, elas têm o que a gente chama de hiperlexia, né? Aprendem só, por exemplo, português, inglês, russo. A pergunta é, como é que eu avalio para saber que ponto eu vou partir? Bom, eu acho que a gente sempre tem que começar, né, para perceber, por exemplo, o aluno ele pode pegar uma palavra em inglês e ele pode falar, produzir um som diante daquela palavra em inglês, né? Mas isso não quer dizer que ele saiba qual é o referencial daquilo. Ele pega ele aponta e diz car, né? Está escrito lá car, né? Mas isso não quer dizer que ele vai apontar e dizer car e vai apontar um carro na rua, ou vai apontar um carro na rua e chamar de car, né? Ou seja, existem outras relações que não estão acontecendo e a gente precisa avaliá-las, né? Então, eu vou expor ao aluno algumas relações básicas entre estímulos, né? Eu apresento, ele consegue parear estímulos que são idênticos, ele consegue parear uma figura de um carro com outra figura de carro. Ele consegue parear estímulos que são semelhantes. Ele pega uma figura de um carro e pareia com uma figura de um carro diferente, de outra marca, de outro tipo. Ele consegue fazer outros tipos de relações. Ele pega uma palavra, ainda com relação a idênticos, uma palavra e coloca palavras iguais. Né? Ele consegue nomear estímulos, outros estímulos, ele nomeia o copo, ele nomeia utensílios domésticos, ele nomeia. Então, assim, tem uma porção de relações com esses estímulos que a gente precisa verificar se o aluno ele corresponde, se ele apresenta. Né? E aí a gente vai compor, né, desse todo se ele apresenta realmente uma leitura interpretativa. Né? Porque no final do processo, a gente quer uma leitura interpretativa, realmente uma leitura. Né? Não só um textual, um comportamento textual, que é diante de uma palavra, eu falar o som daquilo, produzir um som, mas se você me perguntar o que é, eu não faço ideia do que seja. Né? Eu coloco uma palavra escrita Gofi. E aí? Eu aponto isso aonde? No mundo. Onde é que isso está no mundo, né? Não tem uma relação entre um outro estímulo arbitrário. Né? Então, todo esse processo ele precisa ser feito. Então, eu posso ter um aluno que ele olha para as palavras escritas em inglês e ele diz um monte de coisas, mas se você pedir para ele apontar um referencial, o que é aquilo, ele não vai apontar, ou ele não vai, se eu perguntar o que é isso em português, ele não vai dizer, ele não vai, se eu falar aquilo que ele leu e ele não vai interagir comigo, se eu der um comando em inglês, vamos supor, pegando o exemplo do inglês, ele leu um comando em inglês, mas não fez nada, e se eu digo o comando em inglês, nada acontece, mas ele tem uma pronúncia daquilo, né? Então tem outras habilidades anteriores, né, que eu preciso checar, e é importante sempre checar todas, né? Porque são habilidades que, né, juntas elas são pré-requisitas, mas elas podem acontecer independentes, né? Quais são os pré-requisitos para a alfabetização? Bom, né, então, inicialmente a gente tem que pegar comportamentos que são esperados para ele interagir, né? Porque a gente está falando de sentar e ler coisas, né? Então, mas tem garotos e garotas que o próprio comportamento de sentar não vai acontecer, de esperar não vai acontecer, né? De observar o que o instrutor, o que o professor está fazendo, não vai acontecer. Então, essas etapas anteriores, elas precisam também estar ok, né? Então, o aluno ele tem que estar pronto para esse tipo de treino, né? Então, esse padrão de comportamento, ele também é um pré-requisito. Né? E o interessante que a gente pega, você falou das pesquisas, né? A gente quando vai tentar fazer um experimento, né, geralmente quem está no mestrado, a gente começa muito novo, né? Você pega um experimento bem bacana, como eu peguei o da Camila Gomes, você vai achando, nossa, eu vou conseguir reproduzir igual, vai ficar show. E aí você senta com o menino, tá aqui o software funcionando, tá aqui as pranchas, tudo ok, tudo bonitinho, e aí o menino não senta e não faz nada. Né? Então, aí é frustrante para o educador, né, obviamente, e a gente vai entendendo. Aí na literatura, uma coisa que eu até achava interessante, quando o escritor colocava as dificuldades da pesquisa, ou quando ele colocava outras coisas além do que ele tinha produzido enquanto método, né? Que eu acho que isso vale muito a pena a gente aprender também com o erro do outro. Então, esse padrão de comportamento de espera
esperar, de olhar, de interagir com o professor, ele precisa acontecer, né? Então, dentro desse padrão de comportamento. E temos, entrando na relação entre estímulos, né? Então, ele precisa poder emparelhar estímulos, ele precisa executar uma tarefa de treino. Né? Então, se ele não executa a tarefa de treino, se eu pego uma bola, uma bola amarela, ele não coloca dentro de uma lata amarela, né? Aparelhamento simples, né? De colocar coisas que são amarelas, classificar coisas que são de uma mesma cor. Né? Então, se ele não faz esse tipo de relação, ele já não vai conseguir, né, avançar num treino de alfabetização. Né? Então, se ele não nomeia objetos, não tem nomeação nenhuma, então vou ter que treinar a nomeação, esse já é um pré-requisito. Né? Se ele... Já que você falou do pré-requisito de nomeação, crianças não verbais. Se adquire a leitura, né? Como claro, é que é né? isso? Então, você na verdade, ele tem um repertório de ouvinte. Ele tem repertório de ouvinte? Então, ele responde. Se eu peço para ele, né, me dá a palavra carro, ele vai apontar carro e me entregar na minha mão, né? Mas, de repente, ele não fale, né? Ele não diga carro, né? Mas ele escreve, tem muitos alunos que conseguem, né, que escrevem, mas que não falam, que digitam no computador, mas que não falam, que realizam a atividade de outra forma, né, sem ter a nomeação vocal, né. Sim, então, que está colocando que são várias questões, né? A criança precisa estar preparada para a aprendizagem, precisa estar disposta à aprendizagem, isso envolve toda uma condição, digamos assim, né, de sentar, esperar, estar bem regulado, conseguir te ouvir, responder aquilo que te ouve, ou seja, ele precisa estar preparado, até porque a alfabetização é a coisa mais difícil que existe, né? É a tarefa humana mais difícil. E a gente tem que trabalhar com reforçadores adequados. A gente está falando da criança estar motivada, né? Entendendo que na análise do comportamento, essa motivação ela é um processo que não é interno. Eu não posso simplesmente esperar que o aluno deseje aprender isso. Eu vou ter que criar condições, eu vou ter que criar relações entre estímulos, vou ter que emparelhar muito com reforçadores, com coisas que a criança goste, sejam tangíveis, sejam elogios, sejam comestíveis, o que for. Isso vai entrar no programa, né? Então não vai depender de uma vontade interna para que isso aconteça. Isso. Uma pessoa perguntou a Mariana qual a diferença entre método fonético e fônico. O método chama-se fônico. Fonético só uma variação que às vezes as pessoas usam, mas é fônico. Ele é o que tem a melhor evidência para a alfabetização de pessoas com desenvolvimento típico. Agora, a alfabetização de crianças com autismo em língua portuguesa, se você olhar aquela avaliação que eu fiz lá, aquele levantamento de bibliografia, praticamente você não tem nada de método fônico em língua portuguesa. Pessoas com autismo têm mais dificuldade no controle auditivo, têm mais facilidade no controle visual. Eu entendo que é assim, por isso que a alfabetização com equivalência de estímulos, que é o que você está descrevendo aí, funcione melhor, embora não tenha nenhum estudo comparativo, mas é o que tem hoje a melhor evidência. Ô Kelvis, tudo bem, eu fui lá, a criança tem tudo isso, tá bom? E eu vou avaliar a alfabetização mesmo. Como é que eu faço para avaliar isso? Mas você diz em sentido de quê? Eu tenho uma criança, ela tem 5 anos, a mãe falou, agora tem que começar a alfabetização. Ela senta, ela espera, ela faz pareamento, e eu quero saber em que ponto, o que ela sabe, que ela não sabe, para eu poder ensiná-la o processo de alfabetização. É isso? Isso. Né, por exemplo, a gente pode usar o Wables, ele tem um conjunto de tarefas que a gente consegue avaliar processos para alfabetização, né? Ou, né, o que a gente, alguns né, psicólogos a gente pode utilizar também, né? A própria exposição à tentativa, né? Você pode organizar o treino, né? Qual o tipo de habilidade exigida, né? Você organiza, você coloca, por exemplo, vamos treinar o ritmo de leitura. Né? Você expõe o aluno para a leitura e você coloca num cronômetro, você mensura quantas palavras ele consegue ler, né, em um tempo específico, né? Então, quantas palavras ele consegue identificar, quantas palavras ele consegue nomear em um tempo específico, né?
a correspondência, se ele lê corretamente, né? Se há fluência, né? Certo. É disso que eu Então, estou falando ou não, Selma? não, eu preciso descrever todas essas dimensões que você está falando. Assim, ó, por exemplo, a Camila Gomes, ela começa trabalhando no livro dela, na tese dela, um dos estudos, com a letra T, por exemplo. E Pronto. aí, eu não posso ensinar se eu não avaliei. Como é que eu avalio? No sentido, no caso do procedimento, há uma exposição, né, do estímulo e a checagem se ele responde àquele estímulo. Não estou entendendo a pergunta. É isso? Mas o que é um estímulo? Para as pessoas, elas não sabem o que é um estímulo. O que é um estímulo? Então, sento e coloco, né? Vamos lá, a questão da letra T, né? Sim. Coloco a letra T e coloco T, A, e apresento para o meu aluno. Diante daquilo, ele vai falar, tá? Ele vai fazer uma leitura dessa sílaba, né? Ou não. Né? Então, eu apresento, né, unicamente aquilo, pergunto o que é isso, que palavra é essa, né? E ele apresenta a leitura daquilo. Né? Então, você vai separar um conjunto de estímulos, eu acho que principalmente conjuntos de estímulos do cotidiano daquele aluno, né? Você vai pegar palavras que estejam fora do cotidiano dele, né? Você vai utilizar coisas que ele já nomeia, coisas que você percebe que ele nomeia, né, de objetos que ele já nomeia, e você pega um referencial, escreve, ele nomeia coisas com letra T. Né? Então, vamos lá, será se ele lê sílabas com a letra T? Ele lê palavras com a letra T? Há uma exposição. E aí eu acho que isso é importante a gente sempre falar, porque na educação, a gente aprende na faculdade que é errado medir. Se você medir, você está desumanizando a pessoa. Então, você tem que ensinar com o coração. A questão é uma grande dificuldade com a quantificação. É subjetivo, não pode ser quantificado, né? Mas é passível de ser quantificado, né? Você conta, Não, você coloca. a discussão não é só se é possível ou não é. É que na faculdade a gente aprende, na licenciatura, que é errado quantificar. Que se eu quantificar, eu desumanizei o indivíduo. Eu tornei o indivíduo um número, então eu não posso quantificar. A questão é que não existe nenhum processo de nenhuma pesquisa, de nenhum lugar do mundo, que a gente consegue ensinar para as pessoas efetivamente garantir se a gente não fizer a avaliação, se a gente não quantificar aqueles comportamentos para poder ensinar. Porque se eu estou ensinando, como é que eu sei se o indivíduo está avançando? Né? Eu acho que essa é a questão, né? O que é a linha de base? Eu acho que é isso que falta para os professores entenderem esse conceito. Então, vamos começar no começo. O que é uma linha de base? Bom, uma linha de base é um retrato inicial, né, vamos supor, né, de todo o processo. Né, é o retrato. O que é que o João faz hoje, antes de eu iniciar qualquer tipo de treino? Que tipo de habilidade o João, que tipo de palavras, o João lê alguma coisa, o João não lê nada. Se eu apresento uma letra, o João identifica, o João aponta, o João não aponta nada. O que ele faz? Vamos chutar. O João ele lê algumas palavras. Ele lê vaca, ele lê carro, ele lê né, boi, ele lê sol, ele lê algumas palavras. Eu sei que o João está lendo 10 palavras. Pronto. Eu testei, eu apresentei um conjunto de palavras do dia a dia dele e ele leu essas 10 palavras. Em cima disso, eu vou montar um currículo de palavras. Eu posso, de repente, como algumas sugestões de pesquisa, eu vou randomizar, eu pego palavras com algumas sílabas que a criança já apresenta, que ela já lê, identifica aquelas sílabas, e monto palavras novas com aquelas sílabas que ele já conhece. Né? E aí eu vou implementar aí um treino com essas palavras novas de sílabas que ele já conhece. Né? E aí eu preciso testar isso de novo. A linha de base era, antes ele só lia 10 palavras, aí eu comecei um processo. E agora ele está lendo quanto? Ele está lendo 20, 40 palavras. Né? Então, como é que eu vou saber se ele adquiriu o novo repertório, se eu não tinha essa linha de base? Eu não sabia a quantidade de palavras que ele lia, de repente, até quanto tempo ele demorava para... Eu apresentava a palavra, quanto tempo ele levava para dizer? Qual era a latência disso? Né? Eu apresento a palavra, quanto tempo ele me diz que palavra é aquela? De repente, aí daqui a pouco eu vou ensinar para que ele responda mais rápido, tenha uma prontidão mais rápida, né?
Isso que você falou é muito importante, né? Qual o grande segredo da alfabetização? Eu vejo as pessoas discutindo coisas, porque tem toda uma discussão sobre o metrofônico hoje no Brasil, que tem a ver um pouco com política também, né? Mas o que as pessoas falam assim, não, mas aí, o que é? Ele está decorando a palavra ou ele está aprendendo? Essa ideia de que a memória é oposta à aprendizagem. Ou você memoriza, ou você aprende. Isso é uma falsa dicotomia. A grande questão não é, porque todo o processo de aprendizagem é um processo de lembrar também. A grande questão é a recombinação. Esse que é o segredo, é isso que o Kelvin está falando. Eu pego um conjunto de sílabas e eu vou recombinando com várias outras coisas que eu preciso, né, com aquelas mesmos pedaços. Mas uma coisa que eu quero explorar, Kelvin, nessa parte do teste, são duas coisas. Na avaliação anterior, você falou que quando a gente vai ensinar, a gente usa reforço. E como é que é esse reforço durante a testagem? Essa é a primeira questão que eu acho que é importante trabalhar. Olha, assim, o que acontece bastante? A gente geralmente na linha de base, né, metodologicamente, a gente não deve usar reforço, né? Só que o que a gente percebe muito? Na população específica, né, de TEA, deficiência intelectual, a gente tem dificuldades evidentes, né, em muitos casos, na questão do engajamento na atividade. Né? Então, não dá para você conduzir qualquer atividade que não seja motivacional, vamos colocar esse termo, né? Sabendo que a motivação não é algo, não está sendo algo intrínseco aqui. Então, não posso simplesmente achar que eu vou apresentar 20 palavras ou 50 palavras para o meu aluno sem fazer nenhum elogio, sem permitir que ele brinque durante um intervalo de tempo, né? Só que o que acontece? Eu posso utilizar esses reforçadores não contingentes aos acertos. Né? Então, eu posso aleatoriamente apresentando, sem especificar de quantos em quantos o aluno apresenta, eu posso dar um atraso entre isso, né? Eu apresento uma palavra, espero um tempinho, né? E aí deixo ele brincar um pouquinho, né? Enrolo, né? Ele entre ele ter nomeado uma palavra e receber o brinquedo, o carrinho, né? Mas é interessante usar o reforço por conta dessa questão, né? Do engajamento, é o reforço pelo engajamento e não o reforço por ter acertado, né? Então é uma diferença que não é fácil também da gente conseguir conciliar, né? Então tem que ter uma precisão disso. Tem que ter um cuidado de saber que eu não estou reforçando por ele ter acertado, mas porque eu estou utilizando para manter o engajamento dele na tarefa. Né? Tá. E eu queria que você falasse um pouco sobre pré-teste e sondagem. O que é cada um deles e quando que você usa um e outro? Bom, a gente pode, né, utilizar, geralmente a gente coloca, né, um pré-teste. Eu utilizo, por exemplo, eu estou seguindo um conjunto de tentativas, né, pensando aqui numa maneira mais didática de falar disso. Eu vou expor um conjunto de palavras, né, vou utilizar para o meu aluno um conjunto de 5 palavras para a gente ensinar, para a gente treinar essa semana, né? Então, ele já vem de um contínuo de treino. Antes de apresentar essas novas palavras, eu apresento, né, as palavras antes de treino, né? Estou expondo essas palavras em treino, né? E depois eu vou fazer uma checagem, né, ao longo do processo, se o aluno, né, identifica, dentro daquelas 5 palavras que eu utilizei, se ele está adquirindo um critério, né? Vamos supor, se eu coloco um critério, ele tem que acertar da exposição que eu faço, ele tem que acertar 80% das vezes, né? Para que eu passe para um próximo passo, né, de treino de ensino. E a sondagem? Em relação ao tamanho, quantas vezes eu tenho que testar, eu tenho que fazer isso para eu saber se isso se ele está realmente adquirido. Eu testo, porque na sondagem, em geral, a sondagem ela é mais rápida, né, então, menos tentativas, e no teste eu faço uma coisa mais completa. Quantas vezes eu preciso que a criança atinja para eu poder saber se ela, uma vez que ela responder, duas, três? Bom, a gente não tem um número exato, né? A gente acaba utilizando alguns dados de literatura. A gente coloca, a depender 12 tentativas, né? De 12 tentativas a gente coloca uma porcentagem em cima dessa, quantos ele vai acertar em cima delas,
né? De 12 tentativas, 80%, né? Óbvio que não pode ser 50%, né? Mas eu vou especificar dentro de uma exposição 20 tentativas, né? O que dentro desse contexto, quantas exposições eu preciso, né? Eu vou colocar uma porcentagem, né? E quantas vezes eu vou expor novamente, né? Até o aluno, vamos supor, eu utilizando 5 palavras, pensando nas mesmas 5 palavras. Eu treinei hoje, treinei amanhã e a criança sempre fica com uns 50%, ela sempre tem 50% de acerto. Né? Ela erra, das 5, ela acerta 2 um dia, ela acerta 3 um dia, né? Ou seja, eu apresento as 5 palavras, ela acerta, na primeira tentativa ela acerta a mesma palavra, na segunda ela não acerta, ela não identifica essa palavra, né? Então, se eu estou treinando e observo que em 3 momentos ele acerta só 50%, então há algo errado no meu procedimento. Então, de repente, esse conjunto de palavras eu não vou usar, eu preciso trocar e colocar um outro conjunto. Ou eu preciso identificar se há algum pré-requisito que não foi adquirido que precisa ser ensinado. Então, a gente tem que fazer essa constante mensuração. Né? Eu não vou ficar expondo assim, um conjunto de 5 palavras. Eu estou pensando numa coisa bem pequenininha, né? Um conjunto de 5 palavras, eu não vou ficar 3 meses, 4 meses ensinando o menino essas 5 palavras e ele continua com 50% ou menos disso de acerto. Se ele não está apresentando, né, Avanço. um avanço, né? Eu estou medindo isso. Se ele não está apresentando esse avanço, né, não chega nem perto disso, né? Eu tenho que imediatamente trocar esse procedimento. Eu não vou ficar nem um mês, talvez, ensinando esse conjunto de palavras se ele não chega nem perto de 70%, né? Então, há já uma sinalização de que eu preciso trocar essa intervenção. Ou avaliar o reforçador, Ou talvez, né? avaliar se eu tenho Vamos ver o que está reforçador, acontecendo. precisa ser identificado, o que provavelmente está interferindo nesse treino. A Bruna está perguntando, boa noite. Então, o segmento é ser trabalhado as habilidades básicas, desde o comportamento visual para até as funções executivas estarem preparadas para as habilidades de letramento social. A gente não trabalha, Bruna, com a ideia de função executiva, porque ela é uma coisa que acontece dentro da cabeça, e a gente não consegue medir. A gente consegue dizer aquilo que acontece de fato. Então, as habilidades que o Kelvis escreveu são essas que a gente vai avaliar, sentar, esperar, fazer contato visual, isso que você falou. E essa pergunta, Luciano, ela é bem interessante porque ela vai de encontro ao ponto de vista da análise do comportamento do processo de aprendizagem. Quando a gente fala de funções executivas, de funções cognitivas, a gente está falando que existe um processo neurológico, né, uma inferência, na verdade, de que há um processo neurológico que precisa estar amadurecido, precisa se desenvolver para que um comportamento para que um comportamento aconteça. E essa não é a prerrogativa da análise do comportamento. A gente segue um viés completamente diferente, né? A gente vai na intervenção através da relação do organismo com o ambiente. Então, eu vou produzir o treino, vou avaliar o treino, vou identificar as variáveis, o que tipo de variável eu estou manipulando, eu estou alcançando o objetivo, não estou, né, por conta dessas variáveis que eu não estou manipulando corretamente, de repente. Né? Preciso checar, né, o meu método. Né? Então, não tem nada a ver com uma função cognitiva. Né? Tem mais a ver com o meu procedimento do que com uma função cognitiva. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Silvia, que é a quantidade de palavras quando ele já começou a aprender as sílabas. Sílaba, como é que você trabalha? Sílaba ou palavra primeiro? Ou seja, se a equivalência de estímulos é um método global ou é um método silábico, né? É um método global. Né? O que acontece? Né? A maior parte dos procedimentos, quando a gente fala de equivalência de estímulos, a gente utiliza o treino da palavra. A gente ensina o textual. O textual é uma habilidade pré-requisito. Né? Lá a gente vai... Vocês vão ter que revisar os conceitos de comportamento verbal, mas o comportamento textual é o quê? Diante de uma coisa escrita, de uma palavra escrita, eu me comporto verbalmente diante dela, eu falo alguma coisa, né? Puramente falo. Então, se tem lá Gofi, estou chutando aqui de um experimento de uma colega, está lá escrito Gofi, eu vou ler Gofi. Isso é um textual. Não há uma relação entre outros estímulos, né? Então, puramente estou nomeando. Né? Então, eu preciso checar isso, né?
Então, a gente... Agora me perdi, fui explicar e me perdi. Como é que era a mesma pergunta? A pergunta era se começa da sílaba ou começa Pronto, da Joia, palavra. voltou. Voltei. Né? Então, o pré-requisito é o textual. Né? Então, a gente vai ler a palavra inteira. Tá, mas aí os estudos na análise do comportamento de equivalência de estímulos dentro do autismo, eles colocam uma questão que o aluno ele pode aprender uma propriedade específica do estímulo. Então, o que pode acontecer? Quando eu coloco a palavra escrita carro, o aluno pode ler cavalo, porque ele ficou sob o controle de uma partícula específica, né? Eu estou inventando, tá, gente? Porque pode ser um controle sobre qualquer coisa. Então, tem um grande perigo de haver um controle restrito, né, no processo de ensino. E aí, o que acontece? Para a gente reverter isso, inclusive o programa da Camila Gomes de ensino, ele vai fazer isso. Ao treino das sílabas, que ele pode acontecer concomitantemente, mas ele não é obrigatório, não é pré-requisito, ele tem que acontecer antes. Ele vai acontecer concomitantemente e ele vai acontecer também para que o aluno forme as palavras. Por exemplo, ele vai fazer a composição das palavras e compor palavras novas. Né? E aí eu consigo minimizar esse controle restrito. Né? Então, quando eu pego sílabas e formo novas palavras e o aluno lê essas novas palavras, eu estou minimizando, através do procedimento de treino, obviamente, eu estou minimizando as possibilidades dele ter um controle restrito. Né? Dele ler de forma errada uma palavra, né? Numa perspectiva mais... como, por exemplo, você pegar... tem umas tirinhas super legais na internet que está escrito caldo de cana no layout da Coca-Cola. E aí, imagina, você lê Coca-Cola porque está no layout de Coca-Cola. Né? Mas está escrito, na verdade, caldo de cana. Então, o controle restrito é isso. Eu vou ler pela propriedade do estímulo, por uma propriedade do estímulo. Eu não vou ler... eu não vou fazer uma correspondência ponto a ponto daquilo. Você sabe que eu tenho ensinado nos cursos, tal como a Camila Gomes faz, com as sílabas, porque saiu um estudo da Verdu, Verdu não, desculpa, eu falei errado, da Raidu, falando dessa, que quando você tem uma consistência maior, que você ensina a sílaba primeiro. Ou seja, um não é pré-requisito, mas eles identificaram que existe uma maior probabilidade da aquisição. A Edna está perguntando se existe um protocolo para se basear. Não existe. Existe o aprender a ler em pequenos passos, mas ele é restrito, ele acaba que é da Federal de São Carlos, mas ele é só para pesquisador. Ele não está disponível. Agora, tem uma questão que eu queria responder, que tem a ver também com a perspectiva da análise do comportamento, que é a pergunta da Denise, que é assim, habilidades como consciência fonológica não são trabalhadas? E a resposta, é claro que é não. A gente não trabalha, a consciência fonológica é uma categoria do método fônico, né, da ciência cognitiva, mas a gente trabalha discriminação auditivo-visual. E eu queria que você falasse um pouco disso. Porque, na verdade, eu acho que nosso público está familiarizado com esse conceito fonológico, com esse conceito tem várias perguntas desse tipo. Né? O que o analista do comportamento vai fazer? A gente não vai partir dessas inferências, dessas construções inferenciais, que é uma coisa que vocês precisam se apropriar também do behaviorismo radical, né? da filosofia dessa ciência maravilhosa. A gente não vai utilizar essas construções hipotéticas. Se eu falo, uma consciência fonológica, o que isso significa em termos operacionais? Né? Do que eu estou falando realmente quando eu falo de consciência fonológica? Né? Que tipo de ação eu estou esperando que o meu aluno emita quando eu nomeio que ele está tendo consciência fonológica? Então, eu não vou partir dessa construção hipotética, dessa afirmação de que existe uma consciência fonológica. Eu vou partir do que eu estou observando de um comportamento do meu aluno. Né? Então, se a gente for por esse viés, a gente vai levar em consideração a relação entre a emissão fonética de uma palavra, né? A nomeação de estímulos. A gente vai levar isso em consideração, só que a gente não vai chamar isso de consciência fonológica, a gente não vai chamar isso de como é que a participante acabou de falar, de funções executivas, a gente não vai dar esse tipo de nome, né?
porque eles distanciam a gente de observar o sujeito. Na pedagogia, na educação, há muitas expressões que elas distanciam demais a gente da observação do aluno, né, que são termos mentalistas, né, são termos que vão colocar na cabeça do aluno esse processo, e o processo não está na cabeça dele. Né, o processo está na interação dele com o ambiente. Né, e eu acho que, sucintamente, é isso. Nós estamos terminando aqui o nosso período, e nós vamos fazer, para quem está na pós em aba, a gente vai fazer a segunda parte lá. Então, só para esclarecer uma questão, eu não vou conseguir responder a todos, mas tem uma questão, uma última, que muita gente está perguntando sobre a questão do não verbal. E é assim, a gente sabe, tem a parte da nomeação, que ele não vai fazer, ou ele vai fazer com comunicação alternativa. Mas a maior parte do processo que nós estamos falando aqui, pessoal, é por meio do ensino, porque a gente falou mais da avaliação. Então, o ensino, ele é por meio de match to sample. Mesmo a avaliação, normalmente é por meio de match to sample, pelo menos parte dela, que é uma forma de avaliar que não precisa falar necessariamente, devido a ponto dedo. Você pode explicar um pouco o que é o match to sample? Embora eu sei que também tenha o MEI, mas para a gente não entrar nessas muitas variações, vamos falar do match to sample. Bom, o que match to sample, traduzindo para o português, é pareamento ao modelo. Né? Quando eu apresento um estímulo, e esse estímulo ele vem acompanhado da exposição de outros 2, outros 3 estímulos, e eu vou estabelecer uma relação entre o modelo, o estímulo que eu apresento, e os estímulos que estão lá expostos. Né? Então, se eu tenho uma figura de uma vaca, e eu apresento essa figurinha de uma vaca, e aqui eu tenho na mesa uma figura de uma vaca, a figura de um cavalo, a figura de um galo. Né? Então, existe uma relação entre essa figurinha que eu estou segurando e a figurinha e as outras 3 que estão na mesa. Se eu entrego na mão do meu aluno, ele coloca em cima a vaca em cima da outra vaca. Né? Então, o match sample ele é essa relação. Né? Então, eu tenho um estímulo modelo, que é o que eu apresentei, é o que eu estou perguntando qual é o igual, né? O professor está lá, ou ele aponta, o professor aponta inicialmente, ou ele está segurando. Né? E a relação entre ele e os estímulos que a gente vai chamar de comparação, que pode ser 2, tem um 2 de comparação, que é um correto, e o outro que é o outro. Ou 3 estímulos, e aí vai. E aí, nós temos 3 categorias de estímulos, que quando a gente forma essa categoria, triangula, é o que a gente chama de alfabetização, pessoal. É a imagem, um objeto, um fenômeno no mundo, né, uma palavra, um som, e uma palavra escrita. Então, a gente avalia se a criança sabe fazer essa relação. Se ela não souber fazer essa relação, ela pode fazer com o dedo. Eu falo vaca, e aí ele deu o exemplo de desenho da vaca com o desenho da vaca. Mas se eu falar vaca, ele põe o dedo na vaca? Se ele não for verbal, ele pode pôr o dedo na vaca também. Né? Pode. Eu posso treinar a linguagem de sinais também, que é bem promissor. Se eu colocar a palavra da vaca, ele seleciona a vaca? Se eu mostrar uma vaca, ele seleciona a palavra vaca entre 3 palavras, por exemplo? Então, é isso. A gente não precisa necessariamente que ele seja, que ele fale. A Camila Gomes fala muito isso, né, no livro dela. Pessoas que não falam podem aprender. É verdade que é mais difícil. É muito mais difícil. Mas tudo depende de outras habilidades. Uma coisa é uma pessoa que não fala e não entende o que você fala. Outra coisa é uma pessoa que não fala, mas ela entende tudo que você fala. Tem repertório de ouvido. Ela se comporta diante dele. Se você fala e ela escolhe tudo, isso é um cenário muito comum em apraxia, né? Uma outra pergunta interessante, o Kelvis, quanto tempo a gente, em geral, a gente fala de sílabas simples, sílabas complexas e interpretação de texto. Quanto tempo é a alfabetização de uma criança com autismo? E uma pergunta importante, ela deve ser feita, ela pode ser feita na escola ou dessa forma que a gente está falando, que é que tem a melhor evidência? Na escola ou na clínica, como é que é isso? Bom, eu acho que a gente mensurar isso em tempo, né, não saberia te precisar se existe um tempo. Se eu vou dizer assim, existe 1 ano ou 2 anos, esse processo até finalizá-lo, né, mas o que, respondendo a sua pergunta seguinte,
né, ele não pode ser unicamente no consultório. Eu não posso simplesmente estar aqui uma vez por semana e produzir esse treino com o aluno, né? Isso não vai funcionar, né? Então, quando a gente monta um currículo, a gente estabelece quais são todas as situações em que isso vai acontecer. Então, o aluno ele vai ler vaca não só comigo na sessão de consultório, de 1 a 2, 3 horas por semana. Ele vai ler vaca com a mãe, ele vai ler vaca com a professora na escola, vai ter um livro na escola que vai ter a figura de uma vaca que ele vai utilizar, vai ter a aplicadora em casa que vai utilizar esse material. Né? Então, a questão da gente garantir que o treino não aconteça uma vez na vida. Né? Então, tem que haver uma consistência disso. Então, ao longo de um contínuo, a gente vai estabelecer quais são as ocasiões, em que lugares e quem vai produzir isso, até porque eu não quero que ele lê a vaca só comigo, eu quero que ele lê a vaca com todo mundo que perguntar para ele o que é aquilo, né? Isso é bem importante você falar, porque eu vejo muitos terapeutas que ficam fazendo só o trabalho 1 hora por semana, isso não vai levar a lugar nenhum. E assim, crianças com desenvolvimento típico, sem autismo, eles ficam estudando alfabetização 5 horas por dia, 5 dias por semana. Eles têm uma intervenção de 20 a 25 horas toda semana. Alfabetização é difícil, é custoso, depende de muitas horas, de muitos dias. Então, pessoal, tem que trabalhar com muitas horas. Por isso que nós precisamos de uma inclusão escolar decente, porque a gente precisa que a escola esteja trabalhando nesse sentido. Estou trabalhando com prática baseada em evidência, avaliando, como o Kelvis escreveu aqui, fazendo a linha de base, fazendo o ensino, avaliando novamente, mantendo. Kelvis falou uma coisa aqui muito importante, que é você se manter observando se a criança está aprendendo. Se ela não está aprendendo, alguma coisa está errada. Como é que nós, da escola, Kelvis, a gente decide fazer alguma coisa no fim do ano, no conselho, normalmente, infelizmente, porque a gente não consegue produzir esses dados adequadamente, porque alguém disse para nós na faculdade que se produzir esses dados é errado, desumaniza. Desumanizar, deixar a criança um ano inteirinho sem aprender, que é o que tem acontecido com raras exceções, tem as exceções, claro, mas infelizmente nessa inclusão aí no Brasil, essa matrícula da escola regular. Luciano, avaliar arbitrariamente em um momento de prova, né? Isso, uma semana de prova para identificar que o menino não aprendeu nada. Então, isso é muito arbitrário, é incondizente com o processo. E aí a semana de prova é para quê? Pode dizer que não aprendeu nada? Não é? É para dar 0 para ele, para ver se aí ele começa a aprender, ver se ele corre atrás. Ou então para dar uma nota fictícia para o aluno. Daí vamos dar uma nota, vamos dar 10, porque ele socializou. Não, é de inclusão, dá 5, é de inclusão, dá 5, é assim que está acontecendo. Kelvis, muito obrigado, a gente não vai se despedir ainda, que daqui a pouco a gente está lá no outro espaço, mas eu quero agradecer a todos aqui pela participação, desculpa não poder responder as outras perguntas, porque são muitas perguntas aqui, mas a gente falou de muitas coisas, né? E deixa eu falar com vocês, amanhã é uma outra live, é uma maratona a semana inteira, amanhã nós falaremos sobre interpretação de texto, com o professor doutor Umbelino Gonçalves, é um fera, amigo meu, e a gente vai conversar, quer dizer, a gente falou hoje de alfabetização, a gente sabe que isso aqui é um grão de areia de um caminhão, de uma praia, de um oceano de conhecimento que a gente tem para falar realmente de alfabetização, a gente sabe disso. Muita coisa para ser falada. Mas é o limite que a gente tem de uma live, de um bate-papo assim, né, bem sumário. Mas a gente aponta, pelo menos, onde que está. Você pode ir lá, ver a lista de estudos que eu coloquei, pegar esses conceitos aqui e pesquisar o que é equivalência de estímulos, o que é teste, o que é sonda, o que é tudo isso aqui, o que é match to sample, e aí você vai poder desenvolver também mais complexamente esse repertório. Vou te passar a palavra aí para você fazer as suas palavras finais, Kelvis. Boa noite, te agradeço a participação de todo mundo, né? Eu acho que a intenção dessa maratona, né, é de propiciar para que os professores prestem atenção, né, em recursos, né, que são advindos de uma ciência, né? Eu acho que a ideia do Luciano sempre é essa, né, dos professores se atentarem para essas práticas baseadas em evidências, né, para a gente teste coisas mais empíricas no sentido do que a ciência, uma ciência que já fez coisas, já testou coisas e disse que está dando certo. Né? Não precisa a gente inventar roda em sala de aula, tem muita coisa aí já feita, né, que está dando certo, que funciona, né, e que mostra esse resultado. Né? Então, é essa atenção cuidadosa para uma ciência que não foi gentilmente apresentada a vocês. E a gente
estamos tentando com nosso jeitinho, o amor que a gente tem pela educação e pela ciência da análise do comportamento, a gente quer propiciar que vocês também tenham acesso a isso. Joia? Espero que tenham gostado. E eu vou pedir duas coisas, vou pedir três coisas para vocês. Primeiro é voltar amanhã, na outra live. Segundo, compartilhar essa live agora no final para que a gente possa chegar a mais gente. Então, vai compartilhando aí, vai compartilhando, para a gente chegar no povo. E o terceiro é para quem chegou depois, dá uma olhada lá no começo da live, a gente falou dos pré-requisitos, tem muita pergunta agora no final sobre pré-requisito. Então, o que a criança precisa ter para eu ensiná-la? A gente falou isso lá no começo, são esses comportamentos comportamentos colaborativos, discriminação auditivo-visual, comportamentos de ouvinte, são algumas habilidades que a gente conversou um pouco e que, sinalizando com esses nomes aqui, vocês podem também avaliar na bibliografia, falando do nome de vários autores importantes também, que vocês podem avançar mais. Principalmente a queridinha do Kelvis, a madrinha do Kelvis, que é a professora Camila Graciela dos Santos Gomes. Camila Gomes. Um abraço, Camila. Tchau. Tchau, Um abraço, pessoal. Camila. Beijão.